Olha o que diz a palavra do Senhor. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que só tenha aqueles que foram presos injustamente. Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos. Que acabe com todo tipo de escravidão. Isaías 58, agora versículo 7, vamos ler. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Aleluia, glórias a Deus. Entenderam, meus irmãos? O jejum verdadeiro que Deus quer que eu e você praticamos no tempo da graça, nos dias atuais de hoje. Esquece esse jejum de se vestir de saco de pano. Esquece esse jejum de ficar horas e horas aí sem se alimentar, sem beber água, ou dias aí sem se alimentar, sem beber água. Esquece esse jejum para o tempo da graça, para os dias atuais de hoje. Esse jejum é sacrifício de tolo. Você vai ficar dias aí sem se alimentar, dias aí sem beber água, seu corpo só vai se destratar e você só vai emagrecer. O efeito desse jejum de não beber água e de não se alimentar, o efeito dele é mostrar você um dia mais magro e seu corpo pedindo água. Porque seu corpo precisa ser hidratado. E o nosso corpo é o quê? Hidratado com água. Aquele que não bebe água, meu irmão, o corpo vai se destratando, não é? Nosso corpo, ele é movido a água também. Precisa da água. Aleluia, glória a Deus. A gente precisa entender, meus irmãos e irmãs de Jesus, que o jejum naquele tempo da lei judaica, o jejum naquele tempo da lei mosaica, aleluia, glória a Deus, aquele jejum desse tempo de ficar em dias sem comer, né, sem se alimentar, colocar nenhum tipo de alimento na boca, até o dia do propósito que você colocou ali para entregar o jejum para Deus, como Jesus, né, que foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus para o deserto, e ali jejuou 40 dias, 40 noites. A Bíblia vai dizer que ele só sentiu fome. Então é sinal que esse jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites, se ele só sentia fome, né, só sentiu fome, é porque o jejum dele foi de não se alimentar esses 40 dias, 40 noites. Porque a Bíblia diz que ele sentiu fome. Então ele bebia água. Então ele só estava sendo mantido ali pela água, né? E tem um jejum, né, que naquele tempo os reis, eles jejuavam lá, os sacerdotes, né, os judeus, israelitas, eles jejuavam de não se alimentar com nada, colocar nada na boca e nem bebia nenhum tipo de líquido. Tinha esse jejum na época dos judeus, na época dos israelitas, da tribo de Levi, lá dos levitas, no tempo da lei judaica, da lei mosaica, tinha o jejum de não beber nada e não se alimentar. Mas esse jejum, meus irmãos, esse jejum era para estes, para os judeus, para os israelitas, para os da tribo de Levi, sacerdotes, etc, etc, etc. O jejum de não se alimentar, de não beber nada, de ficar dias aí sem se alimentar, de ficar horas sem se alimentar, de ficar dias sem beber água, de ficar horas longas sem beber água. Esse jejum para a graça, meu irmão, é sacrifício de tolo. Esse jejum de não se alimentar e não beber era naquele tempo, meus irmãos. Porque quando tinha ali uma guerra, muitos jejuavam. Acabe jejuou quando ia para a guerra. Josafá jejuou quando trouxeram a notícia: ó, tá vindo um batalhão aí, Josafá, na tua direção. A Bíblia diz que Josafá, o rei Josafá, ficou com medo. Aí ele uniu todo mundo e disse: olha, tá vindo um batalhão aí contra a gente. E não são poucos, são muitos. Josafá ficou com medo, temendo, não sabia o que fazer. Ele partiu para o jejum.
E ali reuniu todo mundo e falou, ninguém come, ninguém bebe, até Deus responder, até os animais ficaram ali sem se alimentar, não se alimentaram, não beberam. Josafá colocou até os animais para jejuar, todos ali ficaram vestidos de saco de pano, até Deus responder. Porque eles tinham uma missão, estava vindo um batalhão na direção deles, e a quantidade de pessoas que estavam vindo era muitos, não tinha como Josafá e os seus soldados dar conta do batalhão que estava vindo. Então, o povo quando jejuava naquela época, era por uma causa, meus irmãos. Não é eu chegar aqui, ó, vou abrir um jejum, pronto, eu vou abrir por abrir. E qual é a causa, qual o motivo? Todo jejum, meu irmão, que você vai jejuar, vai se consagrar, é por um propósito. Tem que ser por uma causa. Então aquele povo que ficava sem beber, sem se alimentar, era por uma causa. Tinha um motivo. Mas o jejum de hoje, meus irmãos, no tempo da graça, não é mais esse jejum do tempo do povo judeu, do tempo dos israelitas, do tempo dos sacerdotes, do tempo da lei mosaica, não. Esse jejum foram no tempo deles. E qual é o jejum que devemos fazer, você, no tempo da graça? Qual é? É isso aqui, Isaías 58, versículo 7. Por isso que o tema eu coloquei aí, o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum que Deus requer de mim e de você? Qual é o verdadeiro jejum no tempo da graça que nós estamos para chamar a atenção de Deus? Qual é? É isso aqui, Isaías 58, versículo 7. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que dê roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Quer chamar a atenção de Deus, meu irmão? Quer chamar a atenção de Deus, minha irmã? Então pratica, a partir de hoje, este jejum. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. Quer chamar a atenção de Deus? Reparta com o teu próximo o que tem. Se tem 2 pães, reparta um com o teu próximo. Aleluia, glória a Deus. Se tem 2 quilos de arroz, dê 1 quilo para quem não tem. Se tem 2 quilos de feijão, dê 1 para quem necessita, quem precisa. Se teu armário está cheio, meu irmão, minha irmã, reparta com um pai de família desempregado que o irmão, a irmã conhece, ou uma mãe de família desempregada que o irmão, a irmã conhece. Reparta o teu armário, se está cheio, tua geladeira, com aqueles que não têm, com os órfãos, reparta com as viúvas. Este é o verdadeiro jejum nos dias atuais de hoje, no tempo da graça que eu e você vivemos. Esquece o jejum de não se alimentar, de não beber água. Esse jejum foi no tempo dos judeus, dos israelitas, dos sacerdotes lá, do tempo lá da lei judaica, lá do tempo da lei mosaica. O jejum que Deus requer de mim e de você na graça, Isaías 58, 7. O jejum que me agrada é que vocês repartam as suas comidas com os famintos. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem feito isso, minha irmã? Quando você reparte algo com o teu próximo, com a tua próxima, você já está jejuando para Deus. E esse jejum agrada ao Senhor. Esse tipo de jejum alegra o coração do Senhor. Esse tipo de jejum faz Deus se levantar do trono e inclinar, aleluia, a tua cabeça do alto para baixo para nos olhar. Aleluia. Quando eu e você faz essa boa ação de doar, aleluia, de repartir com o próximo, aleluia, de estender a mão para o necessitado, aleluia, de estender a mão para aquele que pede esmola, aleluia, de estender a mão, aleluia, de matar a sede de quem sente sede, de matar a fome de quem sente fome, de vestir quem está nu, de calçar quem está descalço. Meu irmão, eu e você já estamos jejuando. E este jejum é o que chama a atenção de Deus. É este jejum que agrada a Deus. Este é o verdadeiro jejum no tempo que vivemos hoje, nos dias atuais, no tempo da graça. Esquece jejum de se vestir de saco de pano, de ficar horas aí o dia sem se alimentar, horas o dia aí sem
colocar nenhum líquido na boca, sem beber água. Esse jejum aí, meu irmão, o único efeito que vai fazer na tua vida é cada dia você ver que está emagrecendo mais, ficando pele e osso. Esse jejum que você pratica aí de ficar sem se alimentar, sem tomar água aí dias ou horas prolongada, esse jejum só vai ver você se destratando o teu corpo. É o efeito que vai causar, meu irmão. Agora, o jejum verdadeiro nos dias de hoje é este, Isaías 58, 7. O jejum que me agrada, o Senhor fala, é que vocês repartam a sua comida com os famintos. O que mais? Que recebam em casa os pobres que estão desabrigados. E deem roupas aos que não têm. E que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Quando você fazer uma dessas ações aqui, que está escrito em Isaías 58, versículo 7, você está fazendo um verdadeiro jejum. Você já está jejuando.